Graça e paz, meu irmão. Nós damos a Deus pela oportunidade de um novo dia, a gente poder parar e meditar na palavra do Senhor com muita alegria e com muito ânimo. Hoje, dia 29 de abril de 2025, a nossa meditação aqui na cidade de Manicoré, no Amazonas, caminhará pelo livro de Jó, capítulo 6, e o versículo de trabalho será o versículo 11. E ele está escrito: qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? Nós temos uma situação aqui que Jó havia começado, vamos dizer assim, a ser repreendido, né? Após suas palavras iniciais, depois do silêncio que ele fez diante dos seus amigos, o Elifaz começou a fazer o processo de repreensão de Jó, porque começou a sugerir, a apontar que em Jó havia pecado, havia erro diante do Senhor. Por isso a mão pesarosa, a mão impiedosa, a mão justa, ou a mão corretiva, se não uma mão impiedosa, como nós chamamos, mas uma mão de justiça efetiva sobre Jó estava se estabelecendo, e Jó não queria aceitar esse processo. A gente sempre lembra aqui que na nossa concepção, como a palavra nos manifesta para a gente, Jó era um exemplo do que o Senhor utilizava para mostrar sobre a fidelidade de um servo, independente das condições diante do seu opositor, do seu inimigo. E Jó estava sendo utilizado dessa forma, mas exatamente por ser utilizado dessa forma e não entender por que ele passava toda essa aflição, toda essa angústia, Jó, logo na sua primeira argumentação, mostrou-se um lamento muito profundo. E aqui Jó dá continuidade a esse lamento, após as acusações ou a acusação feita por Elifaz. Porque Jó se encontra num momento em que, para ele não tem força, ele não tem esperança, já que ele consegue enxergar, a única coisa que os olhos dele conseguem ver é o seu corpo apodrecendo, né? Mais do que as perdas materiais que ele havia tido, é seu corpo apodrecendo, levando ele a um sofrimento diuturno, eu acho incomparável. Eu, nesse exato momento, meus irmãos, eu estou aqui para que você possa ter uma noção básica, fazendo meu devocional, e minha pele apareceu algumas coceiras, né? Algumas coceiras. Então, estou fazendo aqui meu devocional, e minhas unhas, às vezes, elas estão percorrendo meu corpo, coçando algumas partes, que não estão nem lá essas coisas, comparada com Jó. Mas elas já estão me dando uma aflição, uma agonia, uma inquietação bastante, um incômodo bastante elevado. Imagina a situação de Jó, que coçava-se com caco de telha, devido a uma coceira tão intensa, uma angústia tão intensa. E essa era a situação de Jó. Jó, ele não conseguia vislumbrar um dia de amanhã. E então, mas ao mesmo tempo ele não morria, já que ele estava nesse exato momento já pedindo a própria morte, porque ele não via a possibilidade de cura. E Jó não vê a possibilidade de cura, até mesmo porque quando a gente vai lá no versículo 4 desse capítulo 6, ele diz assim: ó, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito, os terrores de Deus se armam contra mim. A mão de Deus está sobre ele. Está totalmente. Então ele se torna indefeso. Ele não tem condições de se proteger contra a justiça, a fúria, a ira do Senhor. O que ele vê nesses lamentos é tentando entender por que essa mão, nesse momento, tida como impiedosa, tida como venenosa, né, está contra ele. Afinal de contas, ele era um homem de fidelidade no Senhor. Então, aquelas ansiedades, aquelas iniquidades, aquele sofrimento intenso, ele levava já a um desespero que, de fato, vamos dizer assim, a conformação ou a conformidade do momento levava a pensar ou a buscar a própria morte. Ele já não tinha mais gosto em nada, ele já não tinha mais prazer em nada. A única coisa que ele tinha, como eu falei aqui para os irmãos, sobre a pequena coceira que está aqui no meu corpo, era algo debilitante, algo realmente desprezível e mortal para a sua própria vida. E o que levava Jó também àquela inquietação, aquele sofrimento de lamento mais constante, porque a presença daqueles amigos ali, que deveria lhe suprir, por exemplo, as suas carências, as suas necessidades, de trazer o conforto e compaixão, como era o próprio propósito daqueles amigos, mas ele não consegue ver isso. Quando ele chega lá no versículo 14, fazendo uma referência ao seu amigo Elifaz, uma resposta direta, ele diz assim: ao que estar aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Jó faz, olhando para o seu amigo de uma forma, como sempre sincera, como ele tem sido sincero no seu uso das palavras com o Senhor, com o Todo-Poderoso, ele também é sincero com seus amigos. Ele diz: olha, vocês não conseguem ter compaixão nas suas argumentações, nas suas falas, vocês não conseguem trazer paz ao meu coração, vocês não conseguem preencher o vazio do abandono. Né? Mesmo vocês têm que entender que quando um homem ele se sente lamento, ele se sente em profundidade de abandono, ele se sente destruído, ou ele se vendo pelo caminho da morte, é natural, ele diz assim, que ele perca em algum momento essa, vamos dizer assim, essa certeza, essa força no Senhor. Ele quer dizer assim, é natural. Ou seja, mesmo que esse homem deixasse esse temor do Senhor, que não deve ser assim, porque o Senhor ele é a nossa força, a nossa fortaleza, né? É nele que a gente se alimenta, é nele que a gente se sustenta, mas ainda assim que as nossas imperfeições, a nossa falta de visão, de possibilidade de olhar algo melhor para o nosso futuro, né? Desprezando aquilo que a própria palavra diz, que os planos de Deus são melhores que os nossos planos, mesmo assim, o amigo,
quando ele está ali, ele deve se mostrar como um ponto de suporte, um ponto de apoio. E a sua compaixão deve alcançar aquele que é necessitado. Mas Jó não vê isso nas palavras daqueles amigos. Né? Por quê? Porque eles tratam eles como um ribeiro seco, tratam ele como se ele fosse uma escuridão que dentro daquela escuridão, ou que ele escondesse a própria neve. Ele escondesse a neve, ou escondesse aquilo de mais perverso que estivesse dentro dele, como se o próprio Jó tivesse criado uma capa dentro de si. E dentro desse contexto, dentro desse foco, lá no versículo 24, a gente encontra também uma passagem muito interessante assim, Jó: ensina-me e eu me calarei, fazei-me entender em que errei. Jó agora direciona, ao ter direcionado seus lamentos ao Senhor, porque claramente ele não compreende, ele vai buscar agora no seu amigo e diz assim, ó, olha, ensina-me e eu me calarei, ou seja, faz-me entender onde está meu erro, onde está minha falha, porque eu sou merecedor. Disse assim, e aí sim eu me calarei, e aí sim eu aceitarei concluir. Jó, ele mostra uma racionalidade, mas também mostra uma fraqueza nesse certo momento, porque Jó, ele mesmo sem entender, assim como nós sem entender, nós temos que, vamos dizer assim, viver na nossa fé acreditando na fidelidade. Mas eu sempre digo que Jó, mesmo sendo fiel aqui, mesmo sendo verdadeiro, algumas palavras, não tanto no ponto poético quanto no ponto de um coração realmente que precisa do refúgio, precisa do conforto, ele está em uma aflição correta, por isso ele abre o seu coração numa intensidade que às vezes a gente até não compreende. Em resumo, nessa primeira resposta, nessa primeira argumentação, nesse primeiro ponto de ira, Jó, de fato, ele mostra a impiedade no sentido de falta de compaixão do seu amigo, mostra que ainda continua sem compreender o processo que o conduziu àquela situação, mas também ele mostra que ele busca no próprio amigo, busca no próprio Deus, os ensinamentos para que ele pudesse usar a razão, o entendimento e pudesse aceitar aquilo que estava vivendo. A vida de Jó é, como eu sempre digo, talvez eu repita isso por diversas vezes aqui nos devocionais, vai ser difícil a gente fugir desses lamentos e desse confronto entre opiniões entre os amigos e Jó. É como se a gente falasse, é como se você lesse a Bíblia e o seu amigo tivesse um entendimento e você tivesse outro, ou seja, um confronto de teologia, mesmo sabendo que o centro e o foco é o próprio Senhor, mas o caminho que os conduzem são, parece que, diferentes um do outro. Mas Jó nos leva a meditações, a nos levar a uma relação aberta e sincera com o nosso Deus. É como nós devemos fazer. Que a graça de Deus, o amor do seu Filho e a proteção e os ensinos e a sabedoria do Espírito Santo sejam conosco, que a gente possa se encontrar em Deus e sob sua proteção, não só a gente, quanto a nossa família. E que Deus possa nos cuidar, meu irmão.